Eu tenho o prazer de conversar com o Jeremias Machado da Silva, que além de amigo pessoal, é uma pessoa de múltiplos talentos. Em inglês fala man of many parts, uma pessoa que é uma das referências na discussão sobre comunicação no Brasil, fez um longo período na França de estudos, onde ele realizou seu doutorado sob orientação de Michel Maffezoli, também foi aluno de Edgar Morin, que hoje, com mais de 100 anos, continua sendo um amigo próximo do Juremir, e a respeito de quem o Juremir gravou uma bela aula num web minicurso da SBPC que está disponível no nosso site. E também Baudrillard foi o professor do Juremir e orientador não, foi professor e referência. Juremir é um dos principais nomes da comunicação no Brasil. Ele além de livros sobre comunicação, tem livros sobre política. Eu realço a História Regional da Infâmia, que é um belíssimo livro que desmonta muitos mitos nativistas gaúchos do estado dele e que, obviamente, causou um certo escândalo, até pela questão relativa à Guerra dos Farrapos, na qual, segundo consta, segundo Juremir Afiança, houve um massacre dos lanceiros negros, de comum acordo entre os líderes farroupilhas e os líderes do Império do Brasil, que estavam já fazendo um acordo entre si. Também eu destaco o belo romance histórico Getúlio, que trata dos últimos dias da vida desse presidente da República e que tem muito material novo. Jeremias foi atrás do pistoleiro, que nunca ninguém tinha entrevistado, foi atrás da ex-nora de Getúlio, que se tinha tornado um grande nome nas artes em Nova York. Enfim, recomendo. E isso posto, eu então vamos dialogar com o Juremir sobre a questão nossa, que é desinformação e democracia. Então, Juremir, já te dei o bom dia, então agora eu pergunto diretamente. Como você vê essa crise pela qual a desinformação assumiu um vulto tão grande na comunicação? Como você, estudioso da comunicação, vê essa crise tremenda? Eu acrescento já uma subpergunta, que é, a gente tem tendência a responsabilizar os comunicadores das fake news, das mentiras, pelos efeitos que isso traz, quer dizer, sobre o número de votos que os seus candidatos têm, a destruição da democracia que eles promovem e tudo mais, com êxito, às vezes sem. Mas, e por que a recepção é tão favorável a esse tipo de discurso? Então, eu estou te perguntando sobre a produção do discurso, sobre a recepção dele. Por favor, a palavra é sua. Puxa, Renato, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Evidentemente que é uma honra para mim ter este diálogo contigo. Apenas assim como nota de pé de página, eu tive a honra de fazer um pós-doutorado sob a orientação do Maffezoli, do Morin e do Baudrillard. Então tive esse momento assim de supervisão de pós-doutorado com Jean Baudrillard. Foi um momento muito rico assim na minha vida. Ele era um homem muito inteligente e muito culto, e era muito agradável assim de ouvir os comentários dele. Sobre o tema, Renato, é, as chamadas fake news, a gente sabe, elas não surgiram agora, mas elas adquiriram uma possibilidade de produção em escala mais do que industrial. Eu sempre me lembro de duas pequenas histórias, uma muito contada nas teorias da comunicação e outra da literatura brasileira. O Machado de Assis, num conto, num pequeno conto, numa crônica, na verdade, dos anos 1870, é, conta daquela que teria sido talvez uma das primeiras grandes fake news da história do Brasil. Num belo dia, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, onde tudo acontecia, fica-se sabendo que houve um golpe de Estado no Rio Grande do Sul e que o general Osório, importante herói da história do Rio Grande do Sul, da Guerra do Paraguai, teria tomado poder e que uma república teria sido instalada. Na sequência, outra notícia. O ministério estabelecido pelo general Osório teria caído e outro ministério já teria sido empossado. E assim vai.
Por exemplo, chega a se noticiar uma aproximação com a banda oriental para a formação de um novo país. E assim se vai dormir à noite, com as notícias desse golpe de Estado do Rio Grande do Sul. No dia seguinte, se fica a saber que tudo aquilo não tinha passado de um boato. Não tinha havido golpe, o general Osório não tinha feito absolutamente nada, nada tinha acontecido. Bom, por um dia, na Rua do Ouvidor, essa foi a grande notícia. E claro que naquela época, desmentir podia ser lento, mas também o poder de disseminação era pequeno e aquilo tudo passou. Outra história é a de um general britânico que, na Primeira Guerra Mundial, teria recebido duas fotos, né, dos serviços secretos. Numa foto, estão levando soldados alemães para enterrar. E na outra foto estão levando cavalos para matar e fazer sabão. E esse general britânico decidiu trocar as legendas e botou na legenda dos soldados sendo levados para enterrar, botou a legenda soldados sendo levados para fazer sabão. E mandou essas fotos para a China, que eles queriam influenciar para ter uma posição em relação ao conflito. Como a China teria uma tradição de grande respeito aos cadáveres, às pessoas mortas, a reação teria sido terrível, de indignação com aquela profanação bárbara dos corpos humanos. Então, isso para dizer assim, fake news sempre teve, na política, tu sabes muito melhor do que eu, são inúmeros os casos, assim, até para ganhar a eleição. Mas hoje nós temos uma escala nova. Nunca foi possível produzir com tanta eficácia e disseminar com tanta rapidez notícias falsas. E aí elas começam realmente a influenciar comportamentos, a influenciar resultados eleitorais, a ser um perigo para a democracia. Na comunicação, a gente vem fazendo estudos, orientando dissertações, teses, fazendo pesquisas sobre os efeitos das notícias falsas, da desinformação, no mundo em que nós vivemos. Nós tivemos essa experiência em tamanho natural, que foi a pandemia, com tanta notícia falsa circulando, com tanta desinformação, e evidentemente que isso afetou comportamentos, teve consequências sobre a vida das pessoas. Ainda hoje é possível encontrar pessoas, e não necessariamente pessoas de um nível de desinformação muito alto, que dizem que se orgulham de não ter tomado nenhuma vacina, porque as vacinas trariam grandes males ao corpo humano. Seria perigoso tomar vacinas. Às vezes até médicos dizem isso. Não é incomum de encontrar algum médico que se orgulhe de não ter tomado nenhuma vacina. Então, nós temos aí um problema absolutamente novo. E eu te diria que, nesse momento, ainda há muita dúvida sobre como lidar com isso. Nas teorias da comunicação, nós temos, assim, eu diria, 3 fases. Numa primeira fase, as teorias da comunicação elas eram todas de fundo psicológico, psicologizante, e o emissor era muito forte, o receptor era muito fraco, a mensagem passava exatamente como o emissor queria, era o que se chamava de teoria do estímulo-resposta, ou da agulha hipodérmica, eram nomes que eram dados. A resposta seria de acordo com a intenção do emissor. Portanto, a manipulação das pessoas seria muito fácil. Bom, depois isso foi se complexificando e entrou em cena a teoria da recepção. Tem um receptor, que tem uma história de vida, que tem filtros, que tem capacidade de interpretação. Entre o emissor e o receptor tem um canal, tem código, tem ruídos, tem muita coisa que interfere. As pessoas não recebem a mensagem todas da mesma maneira. Há desvio, interpretação, divergência. Então ficou mais complexo. E, bom, mas isso também fortaleceu de tal modo o receptor que parecia assim que ele estava pronto a se defender de tudo e que a manipulação não poderia acontecer. E hoje se trabalha muito com, digamos assim, com híbrido, tentando identificar aquelas condições em que a manipulação pode acontecer. E aí eu chego ao final da tua pergunta, por que
digamos assim, a desinformação parece ir mais rápido do que a informação. Tem campanhas assim, a televisão fez e nunca surtiram o efeito na proporção desejada. Se beber, não dirija. Todos os veículos de comunicação dizem isso. Por que não funciona? Por que as pessoas bebem e dirigem e morrem? Por que essa mensagem não é exitosa 100%? Sempre foram questões assim, deixando margens de dúvida. Hoje, nas redes sociais, o que a gente entende até agora é que funciona uma espécie de estética e de lógica do exagero para criar engajamento, como se diz. É preciso uma pegada muito forte, é preciso produzir um efeito diferencial extremo, e esse efeito diferencial, em geral, é produzido por teorias da conspiração, por informações de tal forma exageradas que elas mexam com as sensações mais instintivas das pessoas e não necessariamente com os processos de verificação. O jornalismo era verificar a informação antes de enviá-la ao receptor. Hoje tudo vai tão rápido, é tão acelerado, que não há muito tempo de verificação. Às vezes não há nem o desejo de verificação, porque se pode constatar que a notícia é falsa e perder o efeito que ela seria capaz de provocar. Então nós estamos numa realidade nova. A meu ver, nós temos hoje mais dúvidas do que certezas sobre como lidar com isso. Eu queria engatar essa questão numa hipótese que eu formulei faz um tempo, de que o êxito da fake news está muito ligado ao fato de que elas pertencem ao mundo do entretenimento. Então, a gente vê, por exemplo, é inevitável falar, nós estamos conversando no dia 3 de outubro, 4 dias antes das eleições municipais, e a grande personagem de todas as eleições, no Brasil inteiro, é um influencer chamado Pablo Marçal, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo e que se notabilizou pelo uso descancarado da mentira, pela referência ao ódio, enfim, é uma pessoa que não hesita em assolar as piores paixões dentre os seres humanos. Então eu iria te perguntar um pouco nisso. O que te parece que o ódio é mais poderoso que o amor, por assim dizer? Que as paixões negativas, como chamaria o filósofo Spinoza, acabam tendo mais efeito do que as paixões positivas. Pensando, paixões positivas são as que aproximam as pessoas. Elas vão resultar em amizade, amor, tudo. Paixões negativas são medo, ódio, rancor, e isso parece que assumiu uma proporção gigantesca no tempo atual. Do ponto de vista da comunicação, como você vê isso, Jeremias? É muito interessante, Renato, porque parece ser realmente essa a questão. As paixões negativas engajam mais do que as positivas. Agora, por quê? Bom, vou começar fazer um paralelo assim, histórico, já que tu falaste até na data. 13 de outubro hoje ou 4 de outubro? Não, 13, eu acho, né? Três. Ah, sim, o dia da Revolução de 1930, né? E que Então, por muito tempo foi dia das eleições no Brasil. Mas fala. olha só, 13 de outubro, uma revolução comandada por um gaúcho, Getúlio Vargas, que foi vitoriosa, que durou um mês, que não teve realmente batalhas e não foi nada sangrenta, morreram pessoas, mas muito poucas, e que unificou o Brasil, e que, de certa maneira, divide entre antes de 1930 e depois de 1930. Aí, é feriado nacional? Não. Aqui no Rio Grande do Sul, o feriado é 20 de setembro, o dia da Revolução Farroupilha. Uma revolução que durou 10 anos e que o Rio Grande do Sul perdeu. Porque a Revolução de 30, que ganhou e que levou o Brasil ao poder, à hegemonia no país durante tantos anos, Getúlio ficou no poder até 1945, depois voltou, governou mais 3 anos,
Por que a Revolução de 30, que é vitoriosa, não causa tanto engajamento para nós aqui do Rio Grande do Sul, quanto a Revolução Farroupilha, que nós perdemos? Bem, possivelmente porque a Revolução Farroupilha tinha elementos mais, como é que eu vou dizer assim, mais grandiloquentes. Durou mais tempo, teve grandes batalhas, teve mortos em um número mais considerável, teve uma república, uma separação. Assim, se a gente for pensar em entretenimento, ela dá uma série, a Revolução Farroupilha. Ela tem muitos capítulos, ela tem muitas reviravoltas, ela tem traições, ela tem de tudo um pouco. E a de 30 é praticamente assim um episódio burocrático. Ela acontece, ela não deslancha, ela não dá um épico. A Revolução Farroupilha talvez dê um épico. A Revolução de 30 não dá. Então, aí tem alguma coisa sobre a psicologia dos seres humanos. Por um lado, nós estamos numa sociedade que nos treinou para o entretenimento. Bom, isso a escola de Frankfurt lá já vinha dizendo desde os anos 30. Fomos treinados para o entretenimento e agora chegamos ao apogeu do entretenimento. O próprio jornalismo, todo ele praticamente ganhou a marca do entretenimento. Um telejornal não pode ser mais sisudo, formal. O Jornal Nacional da Rede Globo resiste um pouco, mas de maneira geral os telejornais precisam, como tudo no telejornalismo, ou no jornalismo, tem que ser leve, engraçado, pitoresco, cheio de reviravoltas, informalidade. Estamos numa lógica do entretenimento. E o entretenimento, para mexer com os nossos sentidos, para provocar sensações, ele cada vez precisa ir mais longe. A lógica do entretenimento é a lógica da sensação. Nesse sentido, o entretenimento é sempre um pouco sensacionalista. E se a gente for pensar, por exemplo, os filmes que as pessoas mais jovens gostam hoje, capazes de tirá-las de casa para ir ao cinema, são, por exemplo, filmes de terror. Ou são filmes como o Coringa, que tem aí agora o Coringa 2. São filmes que têm muita violência. Assim, eu digo, eu não vou. Eu fui era violência demais para mim, eu prefiro ver coisas mais edificantes, mais, digamos assim, construtivas, essas coisas assim. Mas isso não engaja. Eu prefiro ver o último filme do Woody Allen, Golpe de Sorte em Paris. É uma pequena crônica, é um efeito de inteligência sobre o arbitrário, o aleatório na vida. Mas aquilo ali não engaja mais. A juventude, se for ver o Woody Allen, dorme. Agora, o que realmente engaja é a aceleração do Coringa. Então, eu creio que nós estamos numa sociedade que se construiu para isso. Hipercompetição, entretenimento, aceleração, vertigem, a busca sempre maior pelo radicalmente diferente. Acho que nós plantamos um pouco isso que está sendo colhido, de uma sociedade que precisa viver no último grau de aceleração e da exploração das sensações, aquilo que é capaz de nos arrepiar, mesmo que seja mentira. Cada um de nós que pega todo dia um carro por aplicativo, um Uber, ou mesmo um táxi, ouve sempre as mesmas histórias. Outro dia eu peguei aqui um Uber e o motorista, imediatamente ele me disse, o senhor sabia que durante a enchente em Porto Alegre morreram milhares de pessoas em Porto Alegre? Eu disse, não imaginava. E ele me disse, sim, morreram milhares de pessoas. Essas pessoas, os cadáveres, eram levados para a zona sul aqui de Porto Alegre, onde eram incinerados, para que ninguém soubesse. E eu perguntei, mas como foi possível que milhares de pessoas tenham morrido, os corpos tenham sido queimados e ninguém tenha ficado sabendo? E ele disse, houve um conluio entre governo, prefeitura, polícia, para não criar pânico. E eu disse, mas e o senhor, como é que ficou sabendo? E ele disse, olha, eu tenho um sobrinho na polícia e que participou da incineração dos cadáveres. E ele estava feliz de me contar aquilo porque era algo com o potencial bombástico de uma história inacreditável. É claro, eu não estava disposto a discutir com ele, eu
disse que impressionante e tal, e desci e fui embora. Mas eu acho que nós estamos assim, num nível de desejo de histórias tão apimentadas, tão radicalizadas, tão impressionantes, que nós ultrapassamos a fronteira entre o real e o real, entre o verdadeiro e o noticioso. Talvez tenha aí também um pouco do relativismo que se propagou, como se espalhou a notícia. Todo dia a gente ouve assim, inclusive dos alunos. Tudo depende de ponto de vista. Outro dia eu perguntei para o aluno que me disse, tudo depende de ponto de vista. Mas então, nesse sentido, a Terra pode ser plana, porque depende do ponto de vista de quem está dizendo isso. Algum momento em que será possível afirmar que talvez alguma verdade exista. Você me trouxe várias indagações, vou começar por uma delas, que é a seguinte. Eu li esta semana, na semana passada, que o assassino do Shopping Morumbi foi liberado, foi solto depois de 25 anos na cadeia. Pelo que eu entendi, ele cumpriu, se não a pena integral, a pena, vamos dizer, uma parte substancial. Não é tão comum a pessoa ficar tantos anos presa, e aí eu lembrei a situação. Passava-se nesse cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo, o filme Clube da Luta. Aí um estudante de medicina foi lá, sacou uma metralhadora e começou a atirar. Matou algumas pessoas, outras conseguiram escapar, e a primeira reação de várias pessoas foi acreditar que fazia parte do filme isso daí, foi não perceberem que era o mundo real metendo ali. Isso me faz pensar em duas questões que me interessam muito, que na discussão sobre o efeito da violência, do sexo na mídia, que são a visão mimética e a visão catártica. Mimesis Platão, catarsis Aristóteles. Muita gente tem receio da violência na TV ou do sexo na mídia, achando que vai levar as pessoas a serem violentas ou a praticarem sexo adoidado. E existe toda uma campanha que volta e meia ressurge a esse respeito. Essa é uma visão platônica, a visão da imitação. Vemos a violência, vamos imitá-la. Esse rapaz que matou, ele é um caso típico de mimesis. Ele foi lá e passou ao ato desse jeito. Já o outro lado alega o seguinte: que você vai ver um filme de violência, não para mimetizar a violência, mas para descarregar a violência dentro de você. Então você sai do espetáculo, cinema, etc e tal, aliviado, sem necessidade de sair matando, porque o Coringa matou, porque o fulano de tal, os alemães mataram, os aliados mataram, sei lá o quê. O que te parece dessas duas visões do impacto, sobretudo da violência e do sexo, né? Levando em conta que eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum em difundir-se o sexo, mas vejo muito problema em difundir-se a violência. Durante muito tempo, na área da comunicação, se esteve mais do lado da imitação. Então, havia grande preocupação com os efeitos nefastos de mostrar violência, porque produziria mais violência. Existe ainda hoje no jornalismo um tabu, por exemplo, sobre o suicídio. A ideia de que se noticiar suicídio, isso facilita a ocorrência de novos casos de suicídio. Então, normalmente, no jornalismo não se noticia, salvo quando é uma celebridade, e aí não tem como evitar, mas um suicídio de anônimo dificilmente sai no jornal, baseado nessa premissa de que poderia suscitar novos casos. Então, durante muito tempo, a preocupação era essa. Mas muitos intelectuais que lidaram com a comunicação, alguns que estão vivos, trataram de refutar. Por exemplo, o próprio Edgar Morin, que escreveu muito sobre a questão dos meios de comunicação. O Gilles Lipovetsky tem um texto bastante interessante sobre a culpa da mídia ou não. E aí eles vão sustentar que, estatisticamente falando, não é significativo. Eu me lembro desse caso aí do Shopping Morumbi, mas não tem, assim, dezenas, centenas, milhares de casos influenciados por um filme que resulte em violência. Estatisticamente, são poucos os casos. Então, esses efeitos seriam muito, assim, mitigados.
acontece com alguém, talvez com uma predisposição maior ou com algum problema psicológico, alguma perturbação mental, mas assim, o efeito sobre a maioria, ele não é comprovado estatisticamente. O Michel Maffezoli, por outro lado, sustenta que se nós não tivermos formas de fazer justamente a catarse da violência, formas simbólicas, por exemplo, aí sim haveria mais tendência a uma violência explícita. Então, para ele, por exemplo, eu me lembro de uma época em que a França andava muito preocupada com aqueles trotes dos calouros em início de ano universitário, que muitas vezes descambam para a violência. Eu me lembro que aí, eu acho que em São Paulo mesmo, teve casos aí em que terminou até em alguma morte de algum estudante. Então se começou a domesticar, a estabelecer regras. Eu acho que hoje os trotes estão praticamente extintos, ao menos aqui no Rio Grande do Sul. Quando entrei na faculdade em 1980, eu fui objeto de trote e me rasparam a cabeça. Era algo assim bem forte, bem constrangedor. Bom, mas para uma vez ali, se controlar todas essas formas de, digamos assim, de uma violência controlada, ela vai vazar de outra maneira. Então, por exemplo, existe uma teoria de que o futebol seria uma espécie de guerra simbólica. Dado que a Argentina e Brasil não devem fazer a guerra, não podem fazer a guerra, não podem entrar em guerra, elas duelam no futebol. E aí pode, inclusive, às vezes, descambar para um pouco de violência. Resumindo tudo, eu acho que a hipótese do mimetismo ela é limitada. A maioria das pessoas não se deixa conduzir por uma imagem de violência a ponto de praticar violência. Talvez a da catarse seja, para meu gosto, bem mais realista. Acho que sim, a gente extravasa, a gente encontra uma maneira de jogar tudo aquilo para fora e sai mais aliviado. Eu confesso que eu, pessoalmente, não, para mim não funciona nenhuma das duas. Eu não seria capaz de imitar e ir ao cinema para ver muita violência, por exemplo, ou em casa, numa série, para extravasar violência, eu prefiro evitar. Eu tenho uma rejeição quase epidérmica às cenas de violência, elas não me entusiasmam. Eu me lembro quando eu vi o Coringa, o primeiro, eu fiquei horrorizado. E também teve aquele filme coreano que passou extremamente violento, não me lembro mais o nome, fez muito sucesso. Eu fiquei assim, horrorizado. Então, para mim, me assusta. Mas eu acho que para a maioria das pessoas tem esse efeito de catarse mesmo. Somos dois, viu? Eu também tenho horror de filmes de violência, eu tenho nenhum prazer nisso. Agora, no caso do sexo, será que no caso do sexo, vamos dizer, a normalização, naturalização, por assim dizer, do sexo na mídia não contribuiu para liberalizar as atitudes sociais em relação à sexualidade? Certamente, eu estou entre aqueles que, nesse ponto, concordam com o Foucault. Eu acho que o próprio de determinada época não é proibir de falar de sexo, é fazer falar, talvez até para poder controlar, mas é fazer falar. Então, os meios de comunicação, como a televisão, fizeram falar, explicitaram de todas as maneiras. Qualquer novela da Globo, das 9, uma explosão de sexualidade diante de todos. Obviamente que os adolescentes, as crianças, está todo mundo vendo a televisão, mesmo que hoje os mais jovens não gostem de novelas e de televisão aberta, de toda maneira está ali exposto. E isso, a meu ver, tem dois efeitos. O primeiro é de que normaliza mesmo. E com isso, enfrenta e corrói o conservadorismo que era próprio da sociedade brasileira, por exemplo, em termos de comportamento sexual. Acho que contribuiu grandemente para eliminar determinadas exigências morais que não faziam sentido. Por exemplo, as famílias que esperavam que as filhas casassem virgens, que não tivesse sexo dentro do casamento, os pais que cobravam quando cobravam. Eu me lembro de uma situação na minha cidade
de quando eu era adolescente, que o pai ficou sabendo que a filha transava com o namorado e ele esperou os dois chegando em casa com um revólver e disse: vocês estão obrigados a casar. Casaram. Bom, uma cena como essa hoje me parece um tanto inadmissível. Acho que a televisão contribuiu para isso. A dona Ruth Cardoso, que foi uma grande intelectual e que trabalhava um pouco com esse tema, mostrou o quanto as telenovelas contribuíram para diminuir o conservadorismo nos comportamentos no Brasil, das famílias, principalmente, assim, do chamado Brasil profundo. Eu creio que tem uma grande contribuição nesse sentido. Quando a gente vê, eu, por várias razões, sempre gostei de ver as novelas, especialmente a novela das 9, que antigamente chamava novela das 8. E ali tem uma mudança de perfil radical, por exemplo, em relação ao tratamento de personagens gays. Há 20, 30 anos atrás, o gay numa telenovela era sempre caricato. Ele ia criar situações para fazer rir. A única maneira de admiti-lo era em tom caricatural. Isso acabou completamente. Hoje é outro entendimento, outro padrão. Talvez por alguma razão que caiba estudar, a televisão está difundindo mais imagens, por exemplo, de beijo entre mulheres do que entre homens. Ainda há um certo preconceito, cuidado, medo em relação ao beijo gay masculino, mas há uma mudança completa. E tudo isso vem para e passo ao desenvolvimento, à alteração da sensibilidade social. Aí dá para perguntar, quem é que influenciou quem? A sociedade mudou e a televisão foi obrigada a mudar, ou a televisão ajudou a sociedade a mudar? Tem um famoso texto do Humberto Eco, num livro de textos jornalísticos dele, Viagem na Irrealidade Cotidiana, em que ele questiona quem influencia quem. Uma novela exibe um jovem com uma camiseta com um determinado símbolo e daqui a pouco está todo mundo usando essa camiseta. A novela inventou esse símbolo e contaminou as pessoas que passaram a usar, ou ela capturou esse símbolo em alguma camiseta já na realidade e ampliou? Uma coisa parece certa nos estudos de comunicação: a mídia tem o poder, ou enfim, a capacidade de multiplicar. Agora, resta ainda a pergunta se ela tem realmente a capacidade de criar algo que já não esteja germinando no tecido social. Queria voltar a retomar uma outra expressão que você usou. Se falou da Revolução Farroupilha fornecer uma épica narrativa que a Revolução de 30, embora tenha tido efeitos muito mais poderosos sobre a sociedade brasileira, não proporciona. E eu queria pegar essa palavra épica. Eu lembro no enfrentamento Collor-Lula, faz o quê? Faz mais de 30 anos, e na sequência disso, com a vitória de Fernando Henrique, que eu sentia que havia uma épica de direita, simbolizada pelo Collor, que aparecia como, inclusive na esteira de uma novela, E Rei Sou Eu, em que havia um jovem príncipe extremamente honesto, inimigo da corrupção no reino dele, e que foi uma novela lançada no começo de 89 pela Rede Globo, e que ela, absolutamente de forma inédita, reprisou às vésperas da eleição presidencial do mesmo ano, que acabou consagrando Collor, num ato de campanha em favor dele. E, por outro lado, me parecia que o Lula oferecia uma época de esquerda. Então, eu via duas épocas em confronto e, de certa forma, quem colheu os frutos, 5 anos depois, foi Fernando Henrique. Não com uma época, mas com uma prosa. Não sei quem disse, talvez tenha sido Hélio Gaspari, que o Fernando Henrique era prosaico. E isso era uma crítica a ele. Eu não acho uma crítica. Eu acho que a democracia tem muito a ver com a prosa. Primeiro, um caso óbvio, né? Tem que haver diálogo, o diálogo se faz pela prosa, pela conversa,
mas, em segundo lugar, também uma certa redução das paixões, uma limitação da força delas, sem a qual você não consegue governar. O que te parece essa questão da prosa e da épica? Me parece uma análise assim brilhante, uma sacada muito boa. É, Renato, o problema é que o marketing eleitoral e as redes sociais tendem a favorecer e a explorar as possibilidades épicas, que é da ordem do exagero. Te dou um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre agora, campanha eleitoral 2024. Três candidatos em, digamos assim, realmente em disputa. Sebastião Melo, MDB, atual prefeito de Porto Alegre, prefeito que estava no poder durante a enchente. É visível que faltou manutenção do chamado sistema de proteção contra a cheia. Talvez, se o sistema estivesse em manutenção, ainda assim tivesse enchente, mas possivelmente os estragos tivessem sido menores. Mesmo Uhum. assim, o Sebastião Melo chega ao final da campanha do primeiro turno, liderando amplamente nas pesquisas. É um tanto até estarrecedor. Outro dia escreveu uma crônica sobre isso, tentando entender por que as outras candidatas em disputa são a Maria do Rosário, candidata do PT, e a Juliana Brizola, neta do Leonel Brizola, candidata do PDT. Bom, por que, em princípio, tanta vantagem do Sebastião Melo em relação a ela? Eu até escrevi um texto sobre isso, o Fernando Gabeira gostou do texto, comentou na Globo News, porque é uma tentativa de hipótese. Por quê? A meu ver, foi construída uma narrativa épica em relação ao Sebastião Melo, que corresponde um pouco aos famosos passos da jornada do herói, discutida pelo Campo. O Sebastião Melo era um rapaz pobre em Goiás. Ele recebe um chamado, que é a retórica dessa interpretação, para vir morar em Porto Alegre. Ele primeiro hesita, não sabe se vem, tem medo. Ele recusa o chamado. Depois, finalmente, ele aceita o chamado, ele aceita o desafio. E ele vem para cá. Como se diz, com uma mão na frente e outra atrás. Aqui ele mora em pensões, em casas do estudante, ele trabalha nos empregos mais assim banais possíveis, coisas assim de pouco ganho e muito esforço braçal, e ele vai avançando. Até que aparece o desafio da política e ele entra. E ele vence na política. Ele é vereador, ele é deputado, ele é vice-prefeito. E outros obstáculos vão surgindo e ele vai contornando. Até que acontece o que poderia ser chamado de a travessia do deserto. Ele perde uma eleição e fica sem mandato. Digamos assim, uma das primeiras vezes, ou a única vez em que ele ficou sem mandato, ele fica um pouco abandonado, esquecido, desesperadamente querendo voltar. E ele vence esse espetáculo, esse obstáculo, ele volta, ele se bolsonariza para se eleger, ele navega aí nessa onda do Bolsonaro, mesmo que antes ele se apresentasse como um candidato de centro-esquerda. E ele se elege, bom, tem também as particularidades, digamos, das opções dele, privatizante e tudo mais. Mas foi construída para ele uma narrativa de enfrentamento a obstáculos, vitórias, e se conta essa história mostrando que ele continua o mesmo, o homem simples, que usa chapéu de palha, que bebe uma cachaçinha na esquina, no boteco da esquina com os eleitores, que fala a linguagem do povo, que conhece todas as vilas e favelas de Porto Alegre. Há uma narrativa épica de um herói que sai do nada e vence, que constantemente enfrenta obstáculos e contorna e vence e prossegue, enquanto que os outros não conseguiram apresentar qualquer narrativa. A campanha da Rosário é uma campanha, digamos, em torno da ideia racional de convencimento por fazer ou não fazer. Ela está muito mais direcionada a convencer o eleitor pela razão.
A campanha da Juliana mescla um pouquinho mais de emoção, principalmente na exploração do avô dela, do Leonel Brizola, esse sim com uma narrativa épica inacreditável, uma grande narrativa épica, tanto quanto Lula tem uma narrativa épica. Então, a meu ver, o marketing está conseguindo explorar uma épica, uma emocionalidade, construindo uma narrativa para o personagem, e os outros não têm. E nesse ponto eles me parecem estar perdendo porque não conseguem apresentar qualquer narrativa, qualquer história, um personagem. Então, eu concordo contigo. Para mim, o ideal é isso, convencimento. Por isso, eu acho que o Fernando Henrique foi tão grande, porque conseguir ganhar em política duas vezes pela prosa e não pela épica, num país emocional como o Brasil, é uma façanha. Claro que no caso do Fernando Henrique esteve muito ligado ao plano real, né? Porque e que realmente trouxe uma paz ao país, uma calma, num país que estava desesperado. Então, se a inflação, a hiperinflação tivesse continuado, é possível que alguma epopeia, como a do Collor, vou acabar com a inflação com um soco, assim, com um golpe de pão, que é um golpe de lutas marciais orientais. Essa narrativa foi muito forte no período anterior, mas o Brasil estava, de certa forma, esgotado de tanto tempo disso, então o bom medicamento foi realmente a prosa, né? Acho que é isso. E é curioso pensar que, ao se colocar no registro da epopeia, um candidato, de alguma forma, mesmo que nunca tenha ouvido falar, está invocando a Odisseia, a Ilíada, os Lusíadas. Grandes obras são criadoras, no caso das duas gregas, criadoras da literatura como tal, podemos até dizer, no caso dos Lusíadas, criadora da identidade portuguesa, que hoje é um país pequeno, pouco importante, mas foi um país de proa, um país de ponta, na época do Camões, do século XVI. Eu queria passar uma outra questão que você aflorou na resposta aos seus alunos relativistas. Em que medida olha, eu vou contar o seguinte. Quando eu estudei na França, que foi um pouco antes de você, eu fiz uma visita ao jornal Le Monde. E lá eu lembro algumas coisas vagas, uma jovem jornalista nos guiando, muito empolgada, e falando muito da questão. Ela até contou que havia um jornalista, cujo nome ela não disse, mas que escrevia à mão ainda, nos anos 70, 80. E que era o único que escrevia à mão. Os outros escreviam à máquina. Não havia nem sonho com o computador. Mas, enfim, um ponto importante que eu lembro disso é a necessidade de você se ater aos fatos. E a gente sabe que as teorias da comunicação mostram como os fatos são construídos, como a objetividade não existe. Há muita crítica na história a um historiador alemão do século XIX, Ludwig Ranke, que dizia que o papel da história era relatar os acontecimentos como realmente aconteceram. Isso tudo foi muito criticado, foi muito contestado. E, enfim, em função disso, há uma tendência, sim, a essa mente dos seus alunos, de acharem que tudo depende do ponto de vista, tudo depende da perspectiva, você constrói os fatos. Isso culmina na pujança hoje do termo narrativa, né? Que narrativa a gente vai emplacar para eleger um candidato, ou como você limita uma narrativa que seja perniciosa ao seu lado. Agora, um ponto que eu acho muito comum à ciência e ao jornalismo é que não é possível tê-los sem uma certa crença na verdade, sem um certo postulado de verdade. No caso do jornalismo, seriam mais os fatos, no caso da ciência, seriam mais os fenômenos, mas é o que limita, o que faz que a gente não possa sustentar que a Terra é plana, enfim, que o Sol não nasce, que o Sol é apenas um holograma. Até uma história muito boa, uma anedota de alguém que começou, tipo no ponto de ônibus, alguém dizendo que história é essa? Quando foi a Lua? Tudo isso é falso, etc. e tal. E o outro responde, claro, até porque a Lua não existe, é apenas um holograma. E aí o outro leva um choque, porque a resposta foi pior do que a fala dele, foi mais, não sei como chamar, negacionista, mais exagerada
exagerada. E a resposta é proposital, claro, para questionar a primeira barbaridade. Mas, enfim, se a gente não tiver um certo referencial em função do qual nos colocamos, o próprio diálogo fica impossível. Quer dizer, nós precisamos. Veja, por exemplo, o que jogou o Brasil nesse horror? Talvez o ponto de partida tenha sido o Aécio Neves contestar os resultados das eleições de 2014. Resultados das eleições, ao que tudo indica, são extremamente objetivos. São fatos reais que se expressam pela totalização via informática dos votos expressos, etc. Há toda uma série de cuidados em cada sessão eleitoral. Conheço gente que foi mesário, eles explicam tudo o que acontece, mas enfim. O que eu quero dizer é, existe, como que a gente determina o que é fato, o que é interpretação? Qual o ponto em que o seu aluno tem razão e qual o ponto em que, sem algum mínimo de factualidade, ou como a gente chame, o diálogo fica impossível, com ele também a democracia. Não sei se me estendi muito, Juremi, na Não, pergunta. é uma reflexão muito importante, Renato. Felizmente, em relação aos alunos, é a minoria, né, que acaba pensando desse relativismo mais assim extremado, que no jornalismo tem uma coisa muito curiosa que é a seguinte: volta e meia se entronizou a ideia de que a objetividade, a imparcialidade, a neutralidade, nada disso existe. Mas é, existe constantemente uma cobrança. Aquele mesmo que diz a imparcialidade é impossível, ele critica a Globo por não estar sendo imparcial. Então é Uhum. algo curioso o tempo inteiro. Quando a Veja atacou muito Lula, havia por parte da esquerda, que sustenta constantemente que não existe imparcialidade, havia, paradoxalmente, essa cobrança permanente, essa crítica à Veja, dizendo a Veja não é imparcial, a Veja está sendo parcial. Bom, mas se não tem imparcialidade, então cada um escolhe o que quer dizer e ponto. Tem aí uma questão que continua sendo muito discutida na epistemologia da comunicação. Eu entendo o seguinte, que o jornalismo trabalha com um espectro de factualidade que é possível alcançar. Por exemplo, é possível demonstrar se houve ou não houve fraude nas eleições. Até agora não tem nenhum elemento consistente que diga que houve fraude. Então, tem um limite para dizer que as coisas podem ser relativas. Todos os elementos disponíveis mostram que a Terra não é plana. Ontem eu li na Folha de São Paulo um texto interessante que diz que dois cientistas, creio que americanos, sustentam que nós estamos vivendo, que o mundo no qual nós vivemos é uma simulação, um programa de computador. Nesse sentido, não foi o homem que inventou o computador, mas o computador que inventou o homem. É uma hipótese bastante interessante, curiosa, mas eu te confesso que eu não consigo realmente acreditar nela. Então, no jornalismo, o Muniz Sodré tem um livro interessante, chama A Narração do Fato. O curioso é o seguinte: a gente se dá, às vezes, o tempo de fazer determinadas experiências assim, bem simples. Pega 5 pessoas, pode ser 5 estudantes, e diz: saiam da sala, a gente vai fazer tal coisa aqui dentro, e quando vocês entrarem, alguém vai contar para vocês o que vai acontecer, o que aconteceu. E a expectativa teremos uma narrativa para cada um que conta. Mas não é o que acontece. As narrativas são muito, muito próximas, quando não são praticamente idênticas. Então, eu diria assim: não há tantas narrativas sobre um fato quanto são os espectadores do fato. Há um núcleo comum. Por exemplo, qualquer um de nós vê um acidente na rua. Um caminhão atropelou uma bicicleta. Dificilmente alguém vai dizer que a bicicleta atropelou o caminhão. O Edgar Morin tem, num texto dele, ele diz o seguinte, que uma vez ele se enganou quanto a isso. Ele achou, acho que era uma moto e um caminhão. Por ter na cabeça dele um paradigma sempre em favor do mais fraco contra o mais forte, ele teria tido uma leitura, uma visão deturpada do acontecimento. Mas que em seguida foi demonstrado que era o contrário.
Então, a gente pode ver, em geral, pequenas distorções, mas no conjunto, a percepção desse tipo de fato, digamos assim, desse fato de uma ordem tão primeira, a percepção ela é muito parecida. Eu brigo às vezes com os meus amigos mais relativistas, dizendo assim: não existem 8 bilhões de subjetividades no mundo. Existem umas 200 ou 300 compartilhadas por grupos maiores ou menores. Até porque entra em campo outra coisa que constantemente é dita, que a nossa maneira de ver o mundo, a nossa lente, é uma lente que é formatada pela educação, pela família, pela ideologia, pela mídia. Então, das duas, uma. Ou cada um de nós tem uma subjetividade completamente diferente das dos outros, de ver um mundo particular, ou nós somos o produto de uma socialização e dividimos uma série de elementos de interpretação, de utilização dessa lente. E, é claro, alguns, talvez pela inteligência ou por algum aspecto singular da própria trajetória, tendam a conseguir um grau de divergência maior. Você é um grande jornalista, você é um notável cientista da comunicação. Nós, da área de humanas, nem sempre usamos a palavra cientista para o que fazemos, mas é o caso, ciência da comunicação, você é um cientista da comunicação. Ah, a ciência, se eu estou certo, lida com alguma ideia de verdade, uma verdade sempre em sursi, sempre passível de ser superada, de ser modificada, mas enfim, algo fica. Mesmo quando você altera um pouco, fica o anterior. O grande exemplo é a água ferve a 100 graus. Sim, dependendo da pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica não refuta os 100 graus, vai permitir uma oscilação em torno de 100, mas não vai ser 50, não vai ser 500 graus. E o jornalismo também pressupõe que você possa apurar fatos. O jornalismo investigativo é um desses exemplos. O jornalismo não ser apenas press releaser é também um desses exemplos. A minha hipótese é que a extrema-direita é hostil tanto ao jornalismo quanto à ciência, justamente porque ela lida com a inverdade, com a produção de mentiras. E também poderia acontecer por parte da extrema-esquerda, e acontece de vez em quando. Mas a extrema-esquerda hoje é residual, é muito pequena. A extrema-direita é poderosa. Então, o que te parece desse papel próximo do cientista e do jornalista, você sendo os dois? Então, Renato, primeiro para dizer o seguinte: infelizmente, até agora, a internet, as redes sociais não são uma ágora, elas são muito mais um ringue, uma arena de lutas, é um pouco aquilo que o Roland Barthes analisou no mundo do catch. É o mundo da luta livre. É o mundo da luta livre, normalmente nessas lutas formalizadas, existem regras. Nas redes sociais, todo golpe é válido. O único critério de validação do golpe é a sua repercussão. O que vale é o maior engajamento. Então, isso é algo que vai precisar ainda ser administrado e certamente transformado. Eu, como jornalista, acho que o papel do jornalista é buscar a verdade possível, factual, demonstrável. E eu tenho uma hipótese, Renato, de que, em função de todas as distorções existentes em torno desses termos, objetividade, imparcialidade, neutralidade, as grandes empresas, ao longo do tempo, se apresentaram como objetivas, imparciais, neutras, como elas não eram, e muitas vezes não são, ou normalmente não são, se passou a sustentar que é impossível alcançar a imparcialidade. Mas eu tenho a sensação de que no dia a dia, em muitas situações, nós somos imparciais. Normalmente essa discussão se dá assim: ah, bom, mas qual é teu conceito de imparcialidade? Dado o conceito, o interlocutor vai dizer: ah, não, mas não é isso. E não se chega realmente a um entendimento sobre o conceito. Se a gente estabelecer assim por imparcialidade uma coisa bastante simples, talvez até simplória, me parece que isso acontece muitas vezes. Eu sou um torcedor
bastante apaixonado pelo Internacional de Porto Alegre, no futebol. Sou um colorado. Mas, se eu vejo, olha, o grande momento dessa rivalidade é claro que nós chamamos de Grenal, um jogo Internacional e Grêmio. E eu sou o comentarista do jogo. E eu sou colorado, certo? Mas o atacante do Grêmio está prestes a fazer o gol e ele toma uma voadora do zagueiro colorado. O que eu digo? Que não foi pênalti. E se eu disser que foi pênalti, eu estou sendo imparcial ou não? Então, me parece que é muito comum, em situações em que o nosso interesse partidário, clubístico é atingido, que nós sejamos capazes de dizer, não, mesmo que isso fira o meu interesse, a verdade é tal, houve o pênalti, ou houve a fraude, ou houve a corrupção. Por fim, eu tenho uma hipótese que é a seguinte: eu acho que direita e esquerda contribuíram muito para essa ideia de que a verdade em jornalismo é impossível, de que a imparcialidade é impossível, e que por trás disso tem um objetivo, que é fazer com que todo mundo tenha de se assumir como militante. Se não tem imparcialidade, se não tem verdade, se nunca tem objetividade, então cada um deve assumir o seu lado. Mas eu sou de uma escola, eu sou já um veterano do jornalismo, tenho 40 anos de jornalismo. Eu sou de uma escola de jornalismo, tanto como professor, quanto jornalista, que acredita que o jornalista tem de se guiar pelos fatos que ele consegue perceber de acordo com a sua consciência e com honestidade intelectual. Então, nesse sentido, eu não posso ter lado. Eu não posso fazer assim. Se a corrupção é do lado que eu não gosto, eu digo que ela houve. Se a corrupção é do lado que eu gosto, eu digo que ela não houve, mesmo que os elementos sejam os mesmos. Então, o jornalista, para mim, é aquele cujo papel é, antes de tudo, explicitar as contradições. A disse que, B disse a mesma coisa. Então, A e B, nesse contexto, são equivalentes. Bom, claro que isso aplicado aos contextos concretos pode ter muitos elementos que justifiquem realmente mais diferenças do que semelhanças. Como se diz, evitar a falsa simetria. Mas, às vezes, também o discurso sobre a falsa simetria pode ser só uma racionalização. Edgar Morin fala muito sobre as racionalizações ideológicas. A minha lente ideológica que me leva a racionalizar quando se trata do meu campo e a ser bastante explícito quando se trata do outro campo. Então, para mim, nessa discussão, o principal é a ideia de fazer com que todos se assumam como militantes, militantes de direita, militantes de esquerda, militantes disso ou daquilo. Eu acho que o jornalista, um pouco como o juiz, precisa, ou como os antropólogos, de certa maneira, acreditam nisso, precisa fazer um pouco esse trabalho de colocar os seus valores em suspenso, sabe? O que os antropólogos chamam de estranhamento. E qualquer um de nós que seja processado ou que entre com uma ação na justiça, o que nós queremos que aconteça? Que o juiz seja imparcial. Eu quero que o juiz sabe que eu sou de esquerda, ele é de direita, mas eu quero que ele me julgue sem levar em consideração esse aspecto, que ele seja capaz de julgar os elementos constantes nos autos, independentemente da minha posição clubística, ideológica, partidária, seja lá o que for. Então, eu tenho até feito um certo confronto com muitos dos meus colegas no campo da comunicação, porque eu acho que se deve, na medida do possível, revalorizar a ideia de verdade. Se não tem verdade alcançável no jornalismo, o jornalismo fica completamente resumido à ideia de opinião. Aí cada um expressa a sua, e as pessoas fazem as suas escolhas, e não temos mais como discutir alguma coisa que seja para além da própria paixão de cada um por determinada opinião. Eu ainda acredito que é possível dizer houve ou não houve corrupção,
houve ou não houve fraude eleitoral, eu acho que essas são coisas que se pode demonstrar objetivamente. Tem outras, e por aí acho que vem a confusão, tem outras coisas que são muito mais complexas e difíceis de dizer o que é a verdade ou não. É melhor que o sistema seja capitalista ou comunista? Bom, não me parece que seja uma questão factual tão simples de dizer houve ou não houve corrupção, houve ou não houve fraude eleitoral. Então, eu, como jornalista, acho que o papel do jornalista é colocar as suas paixões entre parênteses para tentar enxergar a partir de uma ideia de verdade consensual.